Fala pessoal, bom ou não? Estamos aqui hoje em mais um episódio do nosso podcast Videocast Aprendi com Papai. Sempre trazemos temas para vocês que poderiam cair em redações do Enem com uma abordagem bem interessante para que a gente faça essa discussão e para que você consiga de fato melhorar sempre o seu texto. Assistindo nosso canal, escutando o podcast, você sempre vai ter um grande repertório sociocultural que vai ajudar no seu texto como um todo. Hoje estamos com o nosso convidado, o Clóvis, que vai se apresentar daqui a pouquinho para a gente conversar sobre um assunto muito importante, a questão da depressão e a questão do suicídio, que tem sido muito comentada nos dias atuais, principalmente por uma nova série norte-americana que está passando agora no Brasil e devido ao desafio da baleia azul, e conversaremos sobre isso daqui a pouquinho. É importante que você saiba, para conversar com a gente, tem um endereço que vai aparecer aqui agora. Você pode me mandar um e-mail no aprendicompapai@gmail.com. Você pode assistir aos nossos vídeos sempre pela página aprendicompapai.com.br e você pode me encontrar também no Facebook, batendo Marcelo Batista, que você vai me ver lá, ou batendo Clóvis Tavares, que você vai ver o Clóvis também. Adiciona a gente lá pra gente bater um papo com mais tranquilidade. E hoje, ao fundo, você escuta, ó. Luísa Brina e o Liquidificador, uma banda aqui de Belo Horizonte. Essa banda faz parte dela a Maria Raquel, que é uma grande amiga e uma ótima professora de redação, que também estará conosco em breve no podcast. Tudo bem, galera? Vamos começar então? Tudo bem, pessoal. Sou o professor Clóvis Tavares, dou aulas de inglês e também sou psicólogo de formação, formado na Universidade Federal de Minas Gerais. E hoje estaremos aqui no Aprendi com Papai, falando sobre depressão, falando sobre baleia azul e falando sobre as tentativas de suicídio entre os adolescentes. Gostei muito do Clóvis falando podcast e videocast. Infelizmente, ele é do tipo de pessoa que você tem vergonha de falar inglês perto. Falando em vergonha de falar inglês, eu quero começar a nossa conversa falando sobre uma série que é a 13 Reasons Why, que o mineiro, gente, estamos em Belo Horizonte, o mineiro ele tem a mania de juntar muitas coisas, né? Então em Minas Gerais o pessoal fala assim, já viu aquela série nova, 13 Reasons Why? Essa é a série que nós vamos discutir sobre algumas situações. A série, Clóvis, do Netflix, ela trata basicamente sobre 13 motivos, e esses 13 motivos seriam motivos de fato para que uma pessoa suicidasse. Teve muita polêmica sobre essa série nas últimas semanas, principalmente porque algumas pessoas levantaram a possibilidade e defenderam essa ideia de que a série ela poderia ser um gatilho para o suicídio. Muita gente falou assim, nossa, vendo a série, as pessoas podem se sentir, de certa forma, incentivadas a cometerem o mesmo tipo de atitude. Eles falam da glamorização, né? Exatamente. Como que você vê essa ideia? Pode ser realmente um incentivo ou não? Como que é essa questão? Então, eu acho que a sociedade brasileira, especialmente, a gente tem uma formação cristã muito forte, existe uma tendência muito grande da Igreja Católica, obviamente é a religião mais difundida dentro do Brasil, e com isso, algumas situações referentes à morte, ao suicídio, são temas que às vezes eles não são tocados. E esta série é uma série americana, é uma série produzida pela Netflix, e com isso... Não, peraí, gente, para tudo. Quem produziu a série? Netflix. Pode continuar. E com isso, ele traz a situação vivida pela sociedade americana, sim, onde estas questões elas são tratadas de uma forma muito diferente. Então, isso é um dos pontos que eu acho que a gente deve vir a conversar, a tratar dele, não glamorizando o suicídio, mas sabendo que isso é um assunto que deve ser tratado. Ele tem que ser conversado. Ainda mais hoje com a mídia do jeito que está, as mídias sociais especialmente, que são os canais aonde os adolescentes estão conversando e dividindo suas angústias, suas ansiedades, suas frustrações, seus medos, enfim.
não dá para não falar sobre isso. E a mídia brasileira, em relação a aspectos relacionados ao suicídio, ela meio que tem um consenso sobre não tratar sobre esse assunto, não noticiar, a não ser que seja, por exemplo, um suicídio de uma figura pública, de uma pessoa famosa. É muito raro, ou praticamente impossível, a gente ter acesso a essas informações de um suicídio cometido, porque muitas vezes as pessoas acreditam que isso poderia ser uma possibilidade de incentivar esse tipo de atitude. Isso é uma característica tipicamente brasileira, né? É tipicamente brasileira, como se houvesse uma regra dentro dos próprios meios de comunicação, onde a imprensa não noticia em função de não glamorizar, não divulgar, não estimular esse tipo de ação. Eu acho, pessoalmente, é isso que a gente estava até conversando anteriormente, que eu acho que o suicídio ele não pode ser considerado como alternativa. Eu acho que a alternativa de tirar a vida, né, você tirar a sua vida, não pode ser uma alternativa. Existem várias outras alternativas antes disso vir a acontecer. Uma coisa interessante quando a gente discute sobre esse assunto, e que é a que mais tem repercutido na mídia como um todo, é o nosso conhecido já jogo da baleia azul, né? O desafio da baleia azul. Esse desafio ele tem sido muito polêmico. Para quem não conhece, só contextualizando, ele é um desafio que tem circulado em redes sociais. Você falou do público adolescente, principalmente adolescentes têm participado do jogo. E esse jogo ele envolve basicamente 50 metas que devem ser cumpridas pelos participantes, sendo que entre essas metas tem momentos de automutilação, que você escreve algumas coisas no próprio corpo se cortando, você desenha uma baleia no próprio corpo fazendo o corte. E o ponto culminante do jogo, desse desafio, seria o 50º desafio, que é literalmente o suicídio. Filmar, e várias mortes no mundo já foram atribuídas ao jogo, algumas delas no Brasil, e há muita discussão a respeito de motivações, né? Como uma pessoa participa desse tipo de jogo, muita gente levanta também a questão da ameaça, que muitas vezes as pessoas que fazem o jogo, os organizadores, os curadores, eles ameaçam as pessoas para que elas participem e tudo mais. Como que você enxerga, como psicólogo, como que você vê essa questão desse jogo? Por que está tendo uma repercussão no sentido de termos um número grande de participantes? Por que as pessoas literalmente estão entrando nessa hoje? Fundamentalmente é o público-alvo, digamos assim, que é adolescente. Então é justamente aquilo que estávamos falando. Na adolescência, com todas as modificações que o corpo recebe, hormonais, né, da própria presença dele inserido num contexto um pouco diferente, ele sai da primeira infância, onde ele era todo do outro, né, ele era aquilo que eu falei, ele é o da titi e a gracinha do papai, e ele passa a ter que ser eu, ele começa a reconhecer o seu eu, e este eu, ele traz um monte de falhas, as falhas comuns em todas as frustrações e todas as melancolias que a vida nos traz. O Freud já falava nos textos dele, nas obras completas de Freud, em Luto e Melancolia, que ninguém tem energia suficiente para tirar a sua própria vida. A não ser que aquela sua própria vida, ela está matando alguém dentro de si. Ou seja, no momento que você reconhece o eu como um sujeito, e esse sujeito entra em conflito com o outro, então isso te põe em um estado de melancolia, em um estado de tristeza, ou até um estado de luta, que permite que pessoas com outras intenções, ou seja, esses curadores, através de ameaças, elas colocam essas pessoas já fragilizadas em momentos de inserção social. Você está dentro de um grupo que está sendo tão comentado, que está sendo tão falado, que está sendo tão dito. Então, o seu eu dentro daquele grupo da baleia azul, você se torna único, você se torna exclusivo.
E dentro... Trabalha até com a vaidade, né, da pessoa. Óbvio, eu participo desse grupo, né? Isso, né? Então, nesse momento, você irá fazer tudo aquilo que lhe é pedido, e caso no meio do caminho você queira desistir, qual você falou, a condenação, olha, eu posso ir atrás de você, da sua família, ou de um ente querido e tudo. Sempre que a gente começa a conversar, e o nosso objetivo principal é fazer sempre um cruzamento para o texto. Né? O que o aluno poderia fazer, por exemplo, quando ele estiver escrevendo uma redação, o que ele poderia usar no texto desse nosso bate-papo. Tem algumas coisas que já começam a aparecer para mim com clareza quando a gente pensa no texto do aluno. Para mim, um aluno ele pode colocar claramente que uma das coisas mais importantes para, muitas vezes, reduzir esses problemas relacionados ao suicídio ele precisa ter, de uma maneira geral, o apoio familiar e ele precisa de ter, por exemplo, o apoio das instituições de ensino. Provavelmente, uma pessoa que passa por um momento de suicídio, ela também deve ter passado pela omissão da família, omissão da própria educação, que muitas vezes não interpretam e não enxergam esses sinais que a pessoa vai dando ao longo do tempo. Os pais preferem que o adolescente, o filho, se cale. Não vem falar comigo, não fale disso, nem mencione isso, nem pense nisso. Mas ele está pensando, ele está querendo falar, ele está querendo se expor. E os pais falam, não diga, se calem. E pelo contrário, tem que deixar o adolescente falar, temos que ouvi-lo. Um outro assunto muito bom para nós, que tem tudo a ver também com o suicídio, é a questão da depressão, né? A gente pode falar que muitos desses casos que envolvem o suicídio, ele vem dessa depressão. E outra coisa, hoje nós temos no Brasil números preocupantes em relação à depressão, né? Praticamente todos os lugares que a gente frequenta, qualquer lugar que a gente for, a gente escuta alguém falando que está com depressão, alguém que está literalmente deprimido, às vezes não quer nem assumir um pouco da doença. E falar sobre suicídio e também sobre depressão ainda é muito tabu. Tem muita gente que ainda pensa que a depressão é uma fraqueza, que ela representa uma pessoa que não está afim de viver de uma maneira diferente. Como que a gente tem que enxergar hoje essa questão da depressão, principalmente entre jovens? Como eu falei, eu acho que a maior concentração pelo menos desse discurso do jovem quanto ao seu sentimento, ele é através das redes sociais. Então, acho que o monitoramento das redes sociais, não no sentido de censurar aquele comportamento, mas o pai, ele está ciente que o filho está acessando e fazendo alguns comentários ali, eles são oportunos indícios da gente saber se aquela pessoa está caminhando por uma depressão ou não. O mundo de hoje está numa velocidade, todo mundo fala isso, né, Marcelo? A gente o tempo inteiro, a gente está fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, resolvendo aquelas coisas ao mesmo tempo, né? A gente está no celular, a gente está na internet, a gente está ouvindo alguma coisa, assistindo um vídeo. Então, todas essas situações, às vezes elas nos expõem de tamanha forma que as pessoas não têm o tempo para a palavra. Então, acho que a palavra, a essência de falar, de verbalizar, de elaborar os sentimentos, seja ele com seus pais, seja ele com seus amigos, ou via redes sociais, será a forma de que nós possamos identificar esses pontos depressivos e tentar chegar nessa pessoa e conversar com ela. Então, há indícios, a fala dele ali, ele pode ser uma carinha, né? Um emoji, uma carinha triste, uma baleia azul, um desenho tal. Então, estes indícios são representativos de uma situação de melancolia, de uma situação depressiva daquela pessoa. E se você despreza, você não olha, você faz ouvidos moucos, você não ouve aquilo que está falando, aí não vai ter condição de você ajudar essa pessoa, pode vir até, como eu falei, tirar a própria vida.
uma coisa interessante quando a gente discute sobre os problemas da depressão, que podem gerar até mesmo suicídio. Já pensamos em algumas coisas que eu colocaria no texto. Podemos colocar a questão da omissão familiar, podemos colocar no texto a questão da omissão das próprias instituições de ensino, e um raciocínio que eu tenho, que eu colocaria com tranquilidade em um texto, que eu acho interessante até, tenho mostrar até que ponto isso é coerente, é o papel de omissão muitas vezes do próprio governo. O que eu sinto muitas vezes? Mal o governo consegue oferecer para o cidadão uma saúde física. Então muitas vezes quando você vai a um hospital, mal você consegue ter um atendimento. E eu tenho a impressão que a educação, a saúde pública, ela praticamente esquece que é importante também que o cidadão tenha saúde psicológica. Eu sinto que dificilmente você vai ter a preservação da sua saúde mental com atendimento de um psicólogo, de um psiquiatra. O governo ele falha muito nisso mesmo? Sem dúvida. A saúde mental no Brasil ela não é tratada como deveria ser ou como um problema, né? Ela é, inclusive, desprezada, é como se não existisse Sim. a parte mental fazendo parte da saúde. E sabemos todos nós, hoje, por vários estudos, você tem doenças psicossomáticas que elas são justamente geradas em função da sua mente que reproduz aquilo, né? Então, há interrupções de programas quando há uma mudança de governo, há um programa tão bem feito e há interrupção disso, enfim. O governo não considera o aspecto da saúde mental uma prioridade, não considera nem a saúde como prioridade, e muito menos a saúde mental. Existem algumas ações que são muito localizadas, que é o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, e isso está preenchendo uma lacuna muito importante. E que é muito legal e tem inclusive aumentado o número de ligações para o CVV depois que a gente tem a série que foi muito polêmica, depois da questão da baleia azul. Você vai falando, eu já naturalmente começo a pensar no texto. Quando a gente pega esse tema, eu penso no seguinte: a tese, o ponto de vista do aluno a respeito das questões relacionadas à depressão e suicídio, obviamente, ele teria uma tese que levantaria para os malefícios e os problemas dessa doença e da atitude do suicídio. O que é interessante a gente pensar? Ele pode utilizar como argumentos para levantar os problemas relacionados ao tema. Ele pode discutir sobre o papel da família, do Estado e da educação. Ele pode, como solução, colocar muitas vezes a obrigatoriedade de uma maior presença, tanto de profissionais da saúde mental na saúde pública brasileira, então aumentar o número de psicólogos, psiquiatras para atender a população. É interessante a gente pensar nessa obrigatoriedade do psicólogo dentro das escolas, fazendo muitas vezes atendimento aos próprios alunos. Em relação à família, não tem como a gente mudar completamente a rotina, mas é interessante que os pais e os familiares fiquem atentos aos sinais. Percebeu algum sinal, já encaminha diretamente para um profissional, ou essa pessoa vai conversar com o outro para contar a respeito desse problema, e até mesmo buscar um CVV também para gerar esse tipo de auxílio. Se eu fizer um texto nesse caminho, estaria sendo coerente? Sem dúvida alguma. Eu apenas adicionaria aí no processo que se for uma ocorrência, a tese falar da ocorrência muito situada a jovem, comentar do processo da adolescência. Sim. Né, que é na adolescência onde as modificações corporais, hormonais, elas ocorrem. Então estes componentes, às vezes, eles estão mais aflorados, eles estão mais evidentes do que numa idade mais adulta, numa idade de idoso ou alguma coisa assim. Perfeito. Gostei muito da nossa conversa, foi muito esclarecedor. Não, a gente pode ficar mais. Então deixa, não vai acabar mais não. Brincadeira. Gostei muito da nossa conversa. Acho que vai ser muito esclarecedor para o aluno, até para refletir um pouco sobre esse assunto. Quero, acima de tudo, te agradecer muito pela sua presença. E, obviamente, se alguém tiver alguma sugestão, se alguém quiser conversar sobre o assunto, se alguém quiser até mesmo conversar sobre algum sentimento, alguma coisa, pode entrar em contato com a gente. Eu já te contei que o e-mail de contato é o aprendicompapai@gmail.com.
Você pode mandar um e-mail, dar uma sugestão para o programa, sugerir uma trilha sonora, falar sobre qualquer assunto que você quiser e a gente vai sempre conversar e sempre manter esse canal de contato. Teremos sempre vídeos disponíveis no Aprendi com Papai no YouTube e você consegue encontrar todas as nossas publicações no aprendicompapai.com.br. Beleza, galera? É isso. Muito obrigado. Semana que vem a gente volta. Muito obrigado, Clóvis. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Um abraço.